Olá a todos, bem-vindo a essa palestra da série Nova Vida com Harv Lightman. Olá Harv Lightman, olá Nitsa, olá a todos. Nós ficamos muito felizes que vocês estejam conosco nesta série na qual falamos sobre saúde, e o assunto que escolhemos hoje são as forças internas de cura. Harv Lightman, primeiramente, nós falaremos sobre um grupo de 10 pessoas, são 10 pessoas com saúde que trabalham normalmente, têm as suas atividades nos ambientes de trabalho e tem todos os elementos, e nem todo mundo está tudo bem com eles. Tem várias coisas que podem preocupá-los, e uma delas são as pressões e tudo que eles têm que fazer com relação à saúde. As doenças, o que a pessoa pode receber sob essa nova perspectiva com relação à saúde. Nitsa são 10 pessoas que nós vamos estudar, e a Nitsa terá a oportunidade de ser a representante desse grupo, assim que o assunto de hoje são os poderes internos. Podemos falar para as pessoas nos estúdios. Nós temos uma mãe de 30 anos, tem gêmeos, ela não pode dormir. Nós temos também um homem de 45, tem problemas respiratórios. Nós temos um outro engenheiro de 45 anos e ele se queixa com dor nas costas e sente muitas pressões. Nós temos também uma mulher de 38 anos que tem dores no estômago. E ela faz exames constantemente porque suas amigas tiveram câncer. Nós tivemos um casal que também está muito estressado, e mais 2 amigos que têm toda espécie de dores, sofrimentos no seu corpo. Eles expressam que também tem problemas sexuais. Foram feitas algumas revisões, exames médicos, e tudo foi normal e não geraram nenhum tipo de tratamento. E nós estamos aqui com o senhor, com vocês, e gostaríamos de ouvir que eles não têm forças, assim que eles perguntam o que é essa força. É como se fôssemos a uma loja virtual, e que força nós poderíamos ter numa loja, o que é otimismo, o que é alegria na vida, é a vontade, o desejo, a motivação para levantar de manhã. Eles não sentem que estão fazendo nada. A primeira pergunta é, talvez o senhor possa dizer, dar uma nova perspectiva, um novo ângulo, como isso pode estar presente nas pessoas. O Ravi diz, de acordo com as estatísticas, para não ir muito longe, isso descreve o mundo todo, inclusive os animais da casa. E isso chega de não estar conectados, e aqui tem um fenômeno, e eles são transferidos de um lugar para o outro, onde todo mundo ao redor do mundo está com esses problemas, com falta de motivação, sem esperança, e ninguém tem uma razão para se levantar logo cedo e trabalhar ou fazer algo com relação a isto. E se a gente olha desde o princípio do século passado, nós estamos
a abertura da competição, da tecnologia, na construção de toda essa sociedade. E todo mundo investiu forças para progredir e ganhar esses papéis. A gente via nas pessoas e também nos outros, e pensávamos que tinham o mesmo. Não se pode fazer mais no mundo com relação a isso, não tem motivação. Então, o que o Estado está gerando essa falta de oportunidade como dizem, é um problema interno onde o desejo mudou. Não querem ter mais sucesso, eles não querem investir em si mesmo. Isso eles calculam cada ato, cada movimento. Eu deveria ou não fazer isso, porque cada ação não traz nada bom, e assim é como é. Então, o que eu faço? Não há nada que eu possa fazer pessoalmente. Me levantar, porque eu não tenho nenhuma alternativa para poder me sustentar, ir aos médicos e trabalhar. Eu vejo que é duro fazer isso. A alegria e a satisfação da manhã para ganhar $2 por hora, para sair, ir ao cinema ou algum restaurante uma vez por semana, ou ficar com os amigos no bar. Isso realmente não é mais atrativo. Eu não vejo que haja sentido fazer esforço para isso. É uma fadiga interna dentro de cada um. E tudo isso é um fenômeno mundial. Eu entendo primeiro que nenhum deles sinta-se melhor ou de uma maneira mais sensível com relação aos outros. Nós vemos toda espécie de problemas em todas as pessoas. Tem toda espécie de incentivos ou de coisas que podem ajudar, programas de televisão, talvez como medicamentos que geram um pouco mais de otimismo, ou qualquer coisa que podem desconectar da realidade. Na verdade, gerar um incremento na energia. Nada pode substituir essa falta de desejo. Que o desejo não deixa de estar presente, mas ele muda sua qualidade. É um desejo que nós queremos estar mais conectados. É muito mais que estar apenas conectados num ambiente de trabalho ou numa fábrica, mas que agora nós somos mais independentes. E existem mais conexões internas com as mídias, com a televisão, e a gente pode transmitir essa fadiga, esse cansaço ao redor do mundo. E isso esses são os problemas que realmente são maiores, que podem existir além da contaminação, da reação, e pessoas que possam resultar de um sistema mais longínquo. E isso pode ser transmitido através de um computador. São coisas insanas, de forma que temos que
ter uma atenção com relação a isso, que estamos interconectados, e por outro lado sentir o mundo, que não podemos de alguma forma esconder-nos dos outros, e é uma forma natural de conexão que buscamos algum tipo de imagem através da televisão, das telas do computador, falamos pelos telefones. Se eu estivesse numa bolha e tentaria me conectar com os demais da mesma forma, com os meus filhos, com meu parceiro, também com os meus pais. Certo, pelo lugar que eu preciso de uma conexão mútua. Eu falo algumas palavras nesse lugar que as pessoas estão vivendo por si. E isto é parte, nós falamos que isso é uma parte da evolução, que não dependemos uns dos outros, mas que isso gera uma verdadeira desconexão através dessa rede interna que nos mantém unidos. E todos somos dependentes uns dos outros, e através disso nós recebemos uma má influência. E no nosso mundo, essa percepção de nós mesmos nos mostra um mundo integral, onde nós temos que entender o que é essa brecha que existe nisto. Nós precisamos conectá-la muito mais de uma maneira saudável entre nós. E se criou dessa maneira essa carência. Isso é o que está causando esse fenômeno. Essa forma, e isto se diz que todos os crimes serão cobertos pelo amor. Dizer que todos esses fenômenos serão uma continuação apenas do amor, da atitude na qual nós possamos ter a possibilidade de corrigir isso. Digamos que eu estou num grupo, eu vou com eles de férias, criamos alguns jogos e técnicas especiais para que as pessoas possam se liberar dos seus problemas. Essas são pessoas que, mesmo que eles não tenham problemas, a gente fala de pessoas que não têm necessidade real interna, mas o desenvolvimento apenas do apoio de uma boa comunicação, uma conexão, um bom apoio mútuo, inclusive uma conexão física, através de jogos que possam ser realizados nos tempos modernos do nosso escritório, de nossa casa, etc. Ainda não apreciamos isso, como nós nos construímos em bolhas pessoais, nós mantemos nosso espaço particular como uma maior preocupação, assim que nós temos que apontar e nos dirigir para curar isto. Que ao invés de criar todos esses programas de televisão de política, que possamos ter todo tipo de atividades, inclusive as pessoas que estão sentadas nas suas casas, cada uma na sua televisão ou no seu computador, possam participar nessas atividades, onde eles possam ter essa sensação que estão participando e farão palestras, ouvindo pessoas da área do humor, convidando-os para todas as atividades no final da tarde, nas férias.
Nós podemos nos conectar com todos esses assuntos. As pessoas estão buscando sentir-se conectados com os outros, e é duro sair para fora com pessoas e poder se direcionar a isso, porque o nosso ego nos guia de uma maneira segura, interna, atrás das nossas portas e dos nossos computadores. Aqui a pessoa tem que fazer o inverso, sair e estar mais junto com as pessoas. Isso realmente é um grande problema. Mas eu penso que se podemos ter isso nos grupos e trazer 10 pessoas para conversarmos e colocamos nessa programação, e depois, se tivermos a possibilidade de fazer propaganda disso, nós trataremos esse fenômeno como um fenômeno mundial. O desespero, a depressão é a doença do século. E se, de alguma forma, nós tentamos curar isso através de remédios ou de viagens, férias, é algo muito comum as pessoas pensarem que a solução está nas férias, mas hoje nós não temos possibilidade, já que financeiramente não é viável e a medicina não está ajudando mais. Não importa a quantidade ou a dose. Assim é que nós não podemos esquecer que todos os crimes serão cobertos pelo amor. O amor será a cura. Assim que nós temos que ver que o único que pode curar esses sistemas psicossomáticos, que pode sanar toda a sociedade e as pessoas podem estar mais conectadas de uma forma correta e mudar o mundo. Assim que através disso, isso que não parece tão importante, realmente é a chave para uma sociedade saudável. Eu gostaria de perguntar sobre isso que o senhor falou, essas pessoas que estão neste workshop. A Nitsa pode dizer das mulheres, mas eu me identifico mais com essa imagem da bolha que o senhor acabou de descrever. E pode-se ver que realmente é uma ambição. Eu estou nas minhas mãos. Isso é a minha aspiração. Eu não quero mais pessoas. Eu não quero nada além disso. Isso é uma imagem, isso é um calho, a minha bolha com o meu escritório, no meu computador, no meu escritório, no meu quarto. Isso que eu quero, eu não quero que mude. Assim que eu identifico isso, e aqui tem uma dificuldade. Inclusive, se eu trato de manter essa bolha segura e fechada, eu vivo aí porque isso me mantém seguro. Sim, e isso é o que o seu ego demanda. Por que você se protege? Que você tem medo? Você se protege porque você tem medo que as pessoas entrem na sua privacidade. Até temores físicos, que as pessoas vão te ferir, mas que as pessoas entrem no seu espaço. Sim, com a sua descrição, eu podia me fechar numa bolha com meus filhos e minha esposa.
e nós estamos no mesmo cômodo. Agora eu estou certo que o senhor está falando de alguma forma, e eu sinto que essa bolha é o lugar mais confortável, o melhor de todos. O Ravi diz, sim, é como o ego se desenvolveu através da evolução e de repente a gente começa a sentir dois fenômenos opostos. Por um lado, estamos unidos e conectados e cada um está numa bolha. É como se houvesse várias bolhas e uma está junta. E eles não podem quebrar essa união. Assim que cada um, inclusive o meu vizinho, que da sua bolha, é como que interferisse na minha bolha. Eu odeio isso, porque isso irradia na minha bolha a sua influência negativa. Você quer encontrar algum tipo de lugar? Eu quero encontrar o silêncio no momento que eu preciso. Eu quero ter um botão, apertar um botão. Eu quero entrar na internet, apertar um botão e entrar numa loja. É como se, digamos que o relógio quebrou, eu estou atrasado e eu quero abrir e apenas estando conectado com o meu computador, eu não quero que ninguém interfira. Eu não quero que ninguém incomode. Ok, então eu digo que não é apenas com relação ao meu vizinho, mas também com a minha família também, que eu sinto esse mesmo problema. O mundo não está de acordo com isso. Da minha pequena bolha, eu tenho que supor que é o meu pequeno paraíso. O que incomoda, Oren, eu não sei que todo tipo de interferência e coisas com relação a isso. Imagina que você não tem nenhum tipo de perturbação, que você pode se sentir bem, calmo nesse lugar. A minha aspiração é me sentir confortável. Talvez você sinta que falte algo, que inclusive esse completo silêncio, essa solidão, uma música de fundo você gosta. Não acontece isso? Não. Isso não é o que chega. Se eu saio, eu estou integrado com todas essas pessoas. Na praia. Eu chego a me confundir. Eu não gosto, mas as outras pessoas fazem. Como você escapa de como você se sente? Essa é o meu problema, porque você não estaria nesse workshop com o senhor. É como se a minha bolha se trancasse. É como se tivesse uma invasão. É como um vírus no computador. Desde dentro. O que está acontecendo? Fale com você. Distúrbios, certamente, assim que você pode observar aqui, que estamos prontos, que tem um fenômeno aqui que é completamente diferente, que talvez você necessite, talvez você precise sair, quebrar a sua bolha, porque essa pressão que você sente, mesmo que você esteja sozinho, não é suficiente para você trabalhar nisso. Olha, às vezes eu tenho algumas boas impressões das pessoas. Warren comenta que eu queria saber se isso está no limite correto. No momento
pensamento correto. O que você quer controlar essa conexão com todos, mas na verdade, a conexão com todas as pessoas é onde elas possam participar umas com as outras e transferir esse espírito de vida entre eles. Você está utilizando uma força da natureza que é o desejo de receber, e você recebe o que é confortável e é bom para você. E de uma outra maneira você quer se aproveitar deles. Dessa perspectiva que houve até agora, eu quero ter tudo que é possível de todos e viver. Mas nós temos uma segunda força, que é a força de doar, que ela pode te satisfazer sem limites. Ela ela tem um equilíbrio com a natureza. Se você não usa isso, você está se bloqueando, você está fora, porque você está recebendo, não se libera. Nossos corpos não podem funcionar dessa forma. Veja, todos os sistemas internos, que equilibrados eles estão com relação ao dar, ao receber, ao se contrair, relaxar. Tem os sistemas respiratórios, circulatórios, todos funcionam mais ou menos dessa forma, em equilíbrio, em harmonia. Com essas duas forças opostas, e aqui apenas as suas forças internas, você utiliza as forças de recepção. É impossível, você está bloqueando. Ok, se não é bom, eu não recebo. Eu não estou dizendo que você tem que manter o mundo de acordo com um limite. O que você faça por todos os demais. Eu não estou falando isso, mas que ao viver dessa forma, é uma forma muito egoísta. Você tem que sentir que a sua pessoa está em harmonia com os demais, para entregar e também para receber. E dessa forma, isso possa ser para o equilíbrio, para que seja bom para você também. Digamos, a minha esposa, antes de ter o neto, ela estava aborrecida, ela não sabia o que fazer. Ela tinha tudo, tinha um apartamento. E quando ela teve um neto, uau! Eu pergunto, você está cansada? Eu desejo agradecer desde cedo até a noite pela existência. Agora eu tenho por que viver. Não há depressão. Antes disso eu estava aborrecida, chateada. As pessoas podem ver o que empurra uma mulher a doar. E a partir desse ponto, nós temos que desenvolver e que tudo que a gente receba é para ter saúde e apoio geral do ambiente. Desta forma, poderá ser feito de forma prazerosa. Para isso, devemos construir esse ambiente geral para que possa existir no mundo e influenciar as pessoas dessa forma. As pessoas poderão sentir que tanta a vida e o espírito do bom ambiente. Antes era fácil para você, porque você trabalhava
junto com outros, talvez um pouco mais, digamos 20 ou 30 pessoas. De forma que você se comunicava melhor com as pessoas, eram mais próximas, costumavam viver, as pessoas eram mais abertas, nem ao menos as suas portas eram fechadas. Todo mundo não tinha tanta combinação, tantos segredos, coisas fechadas. Até nas malas você tem os segredos. As pessoas se matam a si mesmas. Quando estamos conectados no sistema integral, enquanto mais acontece, nós sentimos essa carência, porque a vida é muito mais sensível, já que nós estamos mais conectados, mas o sistema se transforma tão integral, tão mútuo, tão dependente, e essa dependência se sente nos países, nas pessoas, com relação às nossas tendências individualistas. Isso é o que nos atrai a essa tensão, esse estresse, esse estado de conexão e desconexão. Nós estamos nos auto-estrangulando. E isso está bloqueando o que nós precisamos abrir. Assim que nós precisamos ensinar as pessoas como podemos sair disso. E dar exercícios através de atividades, eventos, onde eles possam se conectar e identificar o que fazer, como entregar mais aos outros, mais e mais, e que possam, digamos, eventos que já se realizam nos piqueniques, festas. Aqui ainda não se observa que as pessoas tenham essa aproximação natural. Inclusive, pode ser muito mais simples e muito mais abertos de acordo com as relações. Aqui é um problema, nós temos que levar isso para o mundo, dar uma nova visão a partir de um novo ângulo, com muitas atividades conduzidas. Se falamos sobre essas das pessoas que estão aqui hoje, que vocês falaram agora há pouco, nós podemos fazer workshops com eles para que eles possam desenvolver uma conexão, que eles possam chegar aqui de uma maneira acidental e se conectar ao grupo, de acordo com outras regras. Digamos que essas 10 pessoas sentam-se, conversam, talvez choram, se abrem um pouco, abrem os seus corações. Não tem que falar das coisas pessoais ou particulares mais internas, mas um pouco mais para sentir que tem com quem falar, tem alguém com quem falar. E mais que isto, eles vão se abrir, eles precisam entender que tudo isto e que através disso eles podem solucionar os seus problemas
E esse grupo de 10 pessoas podem ir lá para o mundo lá fora e ensinar os outros e facilitar a conexão dos outros. Eles precisam entender este campo sensível no qual nós podemos abrir, o que estender de forma a poder alcançar e abraçar o mundo todo. Como uma mulher, eu gostaria de também sentir. Quando o senhor fala dessas forças, eu sinto que hoje em dia nós não temos motivação. Assim que nesse workshop, como eu poderia renovar as forças? Através de entregar aos outros. Mas eu dou ao meu filho, para minha família. O Ravi diz: você não está dando, você está recebendo. Então qual é a diferença? Nitsa diz: isso é na sua própria bolha. Isso não é dar, isso não é doar. Você tem que conectar com estranhos, sair de você mesma e cuidar dos outros. Suas crianças e a sua família não são estranhos, eles pertencem a você. Assim que a minha preocupação com relação aos outros trará forças, sim, e com certeza mais que isso. O que quer dizer mais? Forças e mais. No momento que você começa a doar para os outros, isso te dá forças e através de conexões, workshops, jogos, você começa a sentir que as forças vêm para você. Inclusive as pessoas que vão aos hospitais ajudar, que não é a forma correta que nós estamos falando. Mas, digamos que é assim, que ela receba toda essa energia a fazer todas essas atividades. A pessoa que se dedica ao serviço dos outros recebe muitas forças. Ela tem muita consciência mútua, muito respeito. Ela se coloca numa energia positiva que flui, porque ela recebe e também está doando. É um pouco do que nós estamos, do desespero de estar no meu quarto, na minha casa, no meu apartamento, porque eu me bloqueio. Porque quando eu vou lá para fora, eu sinto vida. Eu entro no sistema geral e preciso transferir isso para fora. E isso é justamente o que não está sendo efetuado hoje, porque você não pode trabalhar com outras pessoas e receber todo tipo de forças de conexão com isso. Não é ficar em casa com a ajuda do governo. E isso não te entrega nada, apenas recebe. Então, o que eu posso fazer, a Nitsa diz? Isso te entrega saúde para você e abre tudo que está bloqueado em você de receber o tempo todo e não permitir que nada saia. Agora, quando isso se abre, você pode fazer essa circulação e, através disso, você se cura emocionalmente e fisicamente. E, de repente, todas estas ondas, problemas, todas essas pressões curam. Nós temos que estar equilibrados nesses sistemas. Esses sistemas pertencem ao nível humano. E isso, de alguma forma, é um reflexo da carência, da conexão com os outros sistemas. Eu observei que isso influencia os meus pensamentos, mas eu não tenho desejo, não tenho vontade. Isso influencia os meus pensamentos. Tem um grupo de conexão aqui. Sim, é claro, é um sistema integral. Claro.
de cima para baixo e de baixo para cima, e todos os sistemas estão conectados, e algo que apenas os seus pensamentos possam vir com relação ao dor, isso também influi para eles. Tudo está conectado e também influencia os demais. Assim, aqui, quando falamos dos sistemas superiores, isso poderia curar tudo completamente. Inclusive, sobre o câncer, que você tem que se divertir, beber vinho, desfrutar de você mesmo. Tudo que seja possível. E isso é parte da cura. Você comenta, eu lembro agora que num workshop que falava com relação ao nosso pensamento era muito poderoso, onde eu podia sentir melhor, mas eu não tenho a possibilidade de criar pensamentos positivos por mim. Eu posso colocar músicas e começar a dançar e começar a sentir um certo apoio por alguns minutos, mas é falta de suporte externo. Mas é que os meus pensamentos afetam as minhas sensações e as minhas emoções. Como isso se conecta? Você tem que conectar isso também com pensamentos positivos e emoções através das ações. O pensamento é o ponto mais alto do sistema físico. Assim, se você faz o fluxo correto com relação aos demais sistemas, eles vão funcionar corretamente. Ok, eu faço ações que afetam positivamente, influenciam os meus pensamentos. Não, você pode fazer através do seu pensamento, influenciar ações que possam influenciar a todos os sistemas. Nós não estamos falando de esportes, mas que façam a parte física que influencia, mas que sejam atividades sociais que possam influenciar os seus pensamentos de maneira positiva. E aqui, isso pode impulsionar todo o seu corpo para todos os sistemas. Eu observei que as pessoas, a Nitsa pergunta, têm esse tipo de emoção, essa vida emotiva, para ter muita força através disso. Eu os invejo nisso. Que tanta força eles podem ter dessa atenção, de sentir-se seguros, fortes, que tanta tensão isso gera. Eu não sei, ainda não analisei isso. Eu vejo que é uma bateria que nunca acaba e as nossas baterias perdem-se e a gente sente que são vazias. Tem pessoas que são mais sensíveis, a vida interna neles é muito curta, ou eles pertencem a uma espécie de profissão onde isso aparece frente a uma grande multidão. A gente conhece alguns músicos que eles têm muita depressão porque eles precisam da força da audiência. Sim, eles sentem isso. Os professores, há tipos de profissões onde a profissão em si, a pessoa se transforma naquele que entrega, naquele que doa. E aqui é uma diferença. A profissão te dá segurança, o força a fazer isso, mas através dessa maneira natural, através dessa profissão, ele tem força para entregar, para ser mais cálido, pela profissão que ele tem. Os coloca nesse tipo de conexão com relação aos outros, participando com os demais,
mais de uma pessoa que tem o seu próprio carro, apartamento, telefone, apenas com ele. É assim que isso é miserável, egoísta. Isso está mais próximo de todos os problemas. Se a gente olha através das profissões, eu penso que as pessoas que trabalham com o público, eles atualmente sentem, nós teríamos que ver as estatísticas, mas eles deveriam ter mais saúde e ter um humor melhor e uma saúde física melhor. O senhor tem algum tipo de exemplo com relação às mães? Por exemplo, elas trabalham no jardim da infância, ela teve câncer há 11 anos atrás, ele dá o exemplo de uma pessoa, inclusive teve muito próxima da morte, como isso o empurrou da cama para o jardim da infância e como ela pôde sobreviver durante tantos anos. Nós falamos de 30 anos atrás, onde a medicina não tinha tanta evolução e ela teve força através dessas coisas, mas foi fácil observar que quando ela voltava do jardim da infância, era um apoio de vida. E é como se ela não... a pergunta é, como podemos utilizar esse princípio, também essa imagem com relação ao que o senhor nos falou, que as pessoas fazem apenas para receber e ela precisa se liberar disso. O Rabi comenta, não tem circulação das pessoas em toda a humanidade, nós estamos nos estrangulando. Nós não sentimos como era o mundo, não sentimos como era o mundo antigamente. Agora o mundo está fechado numa rede, numa rede, ele se transformou em redondo. E antigamente não era assim. Por isso que tinha esses problemas: câncer, depressão, terrorismo, divórcios, todo tipo de problema como esses. Tudo isso é pela falta de conexão, uma conexão correta, integral com os sistemas integrais. Sempre, antes era um sistema interconectado, agora nós temos o capitalismo, as competências, individualismo, assim que a gente vê que tudo isso, o Warren comenta que tudo isso é maravilhoso o que o senhor está falando. Isso poderia ser transferido para um workshop. O senhor fala que as pessoas se autobloqueiam, eles podem se liberar falando um pouco, colocar um pouco mais de emoção, talvez alegrar um pouco as pessoas, chorar um pouco e escutar num círculo onde as pessoas falam com relação a isso. Fazer um workshop com essas discussões. Também trabalhei numa escola e eu vi todo tipo de workshops, mas eu gostaria de receber do senhor uma primeira atividade para a Nitsa e eu, e essas 8 pessoas que estão aqui, que possamos fazer um exercício e estender e os liberar dessa bolha um pouco. É como começar a discutir e a pensar sobre os caminhos. O senhor pode dizer a primeira atividade que praticamente possa causar isso? Bom, eu não sei por onde começar, eu tenho que pensar, mas no nível em que essas pessoas estão, orem como se pegássemos 10 pessoas da rua. O Ravi diz, vamos fazer dessa forma. Tudo que está dentro de mim
está mal, como eu divido a pressão do sangue, o estresse, todos os problemas físicos que eu tenho, cansaço, fadiga. Digamos que as pessoas que estão aqui têm sintomas. Vamos fazer. Vamos fazer agora. O Rav diz, eu os observo e lhes digo, eu passo para você a minha dor nas costas e para você orem o meu peso. E assim, com a depressão sanguínea, eu dou isso para os outros. Eu não estou envergonhado com o que eu falo seriamente, eu passo isso para vocês. Eu me conecto, é muito egoísta, isso não é bonito, mas mas realmente a gente faz como você falou do seu vizinho, nós damos para eles todos esses problemas. Mas eu inverto nisso. Eu falo com todo o meu coração, eu dependo de se eu entrego todos os meus problemas aos outros. É pouco prazeroso, é verdade? Sim, é desconfortável isso, mas é certo. Vão e façam, e olha nos seus olhos e digo, de hoje em dia você pega a minha dor nas costas, ok? Eu temo que o medo se dispare com isso. E isso realmente ativa um sistema defensivo interno, algum tipo de mecanismo nos meus pensamentos. Assim, toda espécie de mísseis aqui. Agora diga isso para os outros. Mas realmente eu estou pressionado com isso. O que eu preciso fazer agora? Eu entendo. Que o senhor falou isso e todos temos que dizer. Ok, agora quando o senhor fala com relação ao pensamento, eu não sei, você sente o que você tem que sentir. Eu sinto pressão agora. Eu sinto pressão com os problemas que o senhor me entregou, ok. E isso é como nós estamos conectados. Isso é que eu organizei, se eu digo algo muito lindo e dou risada para os outros e sorrio, isso não é nada. Eu transfiro a dor para todos. Todos os pensamentos. Todos os seus pensamentos, sim. Digamos que nós temos uma pessoa que fala aqui e pode transferir isso. Todo mundo tem que fazer isso e sentir isso, o que cada pessoa diz que sinta. Nós terminamos. Essa é a forma como nós nos conectamos. Depois de fazer esse exercício, de fazer juntos, comentamos, mas eu entrego tudo isso com toda a minha força. Não, eu odeio a minha doença e eu tenho que compartilhar ela. Esse é o meu exercício. Você tem 10 sintomas e agora você tem que compartilhá-los. Não importa com quem. Vamos ser mais fracos. Isso é como no subconsciente a gente se relaciona com os outros.
E isso abre a nossa natureza de uma maneira egoísta clara. Se nós estamos conectados e nos sentimos juntos, cada um dos outros sente onde tudo isso se transfere e os problemas. E isso é como se é transferido em todo o planeta Terra. Agora, o que nós temos que fazer? O que o senhor pensa que pode ser a próxima etapa? Esse é o exercício com as 10 pessoas. Qual é a próxima etapa? Isso é que nós devemos discutir? Sim. Talvez eu queira entregar uma cura a todos, o mesmo remédio que você me dá para dor nas costas, você também dá nisso e aos outros. Isso é que você está pensando? Não significa que você seja assim, mas digamos que, por exemplo, nós temos várias doenças e que agora ela se organiza onde todo mundo possa enviar essa sensação, essa questão de estar saudável. É um estado incômodo. Eu não quero que a pessoa... elas entregariam muito mais que elas tinham, muito mais dores. Você entrega 10 e recebe 100? Você não pode fazer realmente nada, você está morto. Você não pode realmente fazer nada. Você percebe o quanto os problemas dos outros são incrementados da forma natural, da qual nós não relacionamos. Como curamos isso desde esse ponto? Esse é o exemplo de como, de uma maneira viral, nós ficamos doentes uns com os outros, e como nós nos influenciamos positivamente até que isso se transforme num costume. E estamos todos conectados num só sistema, e qualquer coisa negativa com que você pense com relação aos outros, isso volta a você não em 10 vezes. Mas nós estamos num grande sistema aqui. E essa rede, até que você possa entender que isso volta para você de uma forma que te destrói, você tem que entender que você tem que tratar isso bem. E você tem que fazer isso, que force a você, porque você pensa com relação a todos de uma maneira má. Porque eu fazia isso antigamente. Eu poderia me ver sonhando numa cidade e eu chegava a todo tipo de lojas, que eu lembro que nas ruas não tinha carro, só havia bicicletas, e eu ia numa loja com jogo para as crianças e tudo era meu, não tinha mais ninguém na cidade. Vocês não tiveram esse sonho? Também eu tenho até hoje. Pobre criança, isso é justamente o oposto. Esse é o nosso ego, nós não queremos que ninguém mais exista. Apenas eu para governar e eu terei tudo. Isso é como naturalmente pensamos. Nós temos que pensar de uma maneira positiva com relação aos outros e fazer exercícios onde possamos sair e sentir que podemos sair da nossa própria morte
se nós nos ajudamos uns aos outros através dos pensamentos, nós podemos influenciar, nós precisamos construir esse sistema através do nosso próprio sistema, senão nós vamos nos matar. Eu posso dizer que eu estou quase morto. O senhor pode dizer apenas uma frase? Como construir esse sistema corretamente, de maneira que possamos demonstrar de forma natural e correta como nos relacionamos com o outro. Muito obrigado, Rav Lightman, Nitz, obrigado a vocês que estiveram conosco no dia de hoje. Esperamos que possamos alcançar um sistema mais corrigido para termos melhor saúde.